Um homem de 35 anos, após anos de relacionamento e casamento, vê sua vida mudar drasticamente quando uma sucessão de eventos inesperados o obriga a confrontar verdades dolorosas sobre sua parceira. Ao longo dos anos, ele sempre buscou manter a harmonia, ignorando certos sinais de alerta e tentando equilibrar as diferenças entre eles. No entanto, uma noite fatídica desencadeia uma série de descobertas que o fazem reavaliar não apenas o seu casamento, mas também sua própria postura diante das situações. Ex-esposa traída, o karma atingiu duramente, agora sou casado com a melhor amiga dela. Nunca acreditei que alguém precise ser a pessoa madura na vida se alguém te prejudica de maneira muito deliberada, de um jeito que sabia exatamente o que estava fazendo e ainda assim fez, e você acabou se machucando no processo, então há ainda menos razão para você ser a pessoa madura, mesmo que leve anos para se vingar. No meu caso, não precisei de anos, mas estou feliz por não ter me contido em me vingar da vadia traidora que chamei de esposa, e estou feliz que minha vingança acabou me levando por um caminho muito melhor para mim. Então eu, homem de 35 anos, fui casado com minha ex-esposa, mulher de 32 anos, por 6 anos até algumas semanas atrás. Antes disso, namoramos por 3 anos. Para facilitar, vou chamá-la de Lily. Eu estava em uma festa organizada por um dos meus amigos e ela era amiga de um dos amigos dele. Isso significava que meu amigo não sabia muito sobre ela, então decidi tentar a sorte e me aproximar. Ela foi muito receptiva e tinha um bom senso de humor, e isso foi o que realmente chamou minha atenção além da aparência dela. A partir daí, começamos a namorar e as coisas correram bem. Depois de 3 anos, fiz o pedido de casamento e nos casamos. No entanto, ao longo dos 6 anos de casamento, notei algo nela. Uma vez que ela decidia que não gostava de alguém, essa pessoa podia fazer o máximo possível para voltar a ter sua consideração, mas não adiantava nada. Nesse sentido, ela era bastante inflexível, e eu tentei conversar com ela sobre isso, mas não adiantou muito. O lado bom era que esse traço raramente tinha a ver comigo, então era fácil ignorar. A razão pela qual estou mencionando essa característica ruim dela é porque desempenha um papel importante em tudo isso. Para que as coisas façam sentido, preciso mencionar uma mulher que vou chamar de Daisy. Daisy e Lily costumavam ser muito boas amigas. Pelo que Lily me contava, elas eram inseparáveis. Parecia uma amizade muito forte, o tipo de amizade que eu mesmo queria para mim. Os problemas começaram quando houve algum tipo de desentendimento. Sinceramente, não lembro dos detalhes e Lily não deu a Daisy o benefício da dúvida. Na época, lembro de ter chegado à conclusão de que Daisy estava errada, mas não de maneira maldosa. Parecia apenas que algo deu errado e alguém se sentiu ofendido. Claro, Daisy tentou e tentou se desculpar, mas minha ex-esposa, teimosa como era, absolutamente se recusou a ouvir qualquer coisa que ela dissesse. Isso deveria ter sido um sinal de alerta para mim, já que as duas se conheciam há mais tempo do que eu conhecia Lily, e ainda assim foi tão fácil para ela não dar o benefício da dúvida à amiga. Olhando para trás, parece que Lily estava tentando tirar vantagem do erro de Daisy, esperando que ela se humilhasse pedindo perdão, mas mesmo que Daisy tentasse todos os dias por 1 ano, Lily não aceitaria. Nesse ponto, tive que parar de falar com Daisy. Não éramos super próximos, mas eu a achava uma pessoa muito agradável. Conversar com ela era bom e ela gostava da maioria das coisas que Lily e eu gostávamos, então era fácil incluí-la em várias ocasiões. Mas ainda assim, tive que me afastar porque a última coisa que eu queria era ficar no meio daquele conflito. Ficou óbvio o quão feio aquilo poderia ficar, especialmente quando de repente Lily começou a falar mal de Daisy e a divulgar informações pessoais dela. Eu estaria mentindo se dissesse que não fiquei enojado com esse comportamento na época, mas de novo, essa era minha esposa. Era uma coisa grosseira no meio de várias outras que eu ainda amava nela, e olhando para trás, sei que minha relação com ela não era saudável porque era difícil confrontá-la. Isso não significa que eu nunca a confrontei, mas significava que eu tinha que ter muito cuidado com as palavras que usava, porque eu sabia que poderia facilmente me tornar uma vítima dela e ela nunca enxergaria seus próprios erros. Agora, o problema mais recente começou quando cometi um erro estúpido em casa. Fiz algo errado na cozinha e acabei estragando um eletrodoméstico. Lily ficou furiosa. Eu me ofereci para substituir o item, já que era algo substituível, mas ela não quis saber de nada. Só ficou gritando e fazendo um escândalo, o que começou a me irritar. Então, sem pensar, eu revidei e foi assim que começou uma discussão feia que durou quase 1 hora. No final, simplesmente
parei de responder. Não queria continuar alimentando a briga, especialmente quando parecia que eu estava falando com uma parede. Ela subiu as escadas, voltou vestida para sair e saiu de casa. Tenho certeza de que queria que eu dissesse algo, mas me recusei completamente. Ela queria que eu tentasse impedi-la de sair, o que me pareceu infantil. O que aconteceu com resolver as coisas como adultos? Sei que foi minha culpa, porque já conhecia os sinais vermelhos dela quando se tratava de confronto e nunca fiz muito para evitar isso, seja terminando com ela ou impondo limites. Ela voltou para casa às 3 da manhã, visivelmente bêbada. Estava um completo desastre e isso me irritou ainda mais porque ela sabia exatamente o que estava fazendo quando saiu, mas não pensou o suficiente para voltar para casa de uma forma minimamente digna. Perguntei onde ela tinha estado, mas sua única resposta foi me mostrar o dedo do meio e subir as escadas. Segui atrás dela, insistindo na pergunta. Ainda bem que fiz isso, porque em certo momento ela perdeu o equilíbrio e caiu para trás. Sorte dela que eu estava lá para segurá-la. Era vergonhoso. Quando finalmente se deitou na cama ainda vestida, perguntei de novo onde ela esteve. Não posso ter certeza do que ela respondeu porque estava muito abafado, mas juro que soou como: confie em mim, você não quer saber. Isso não é algo que um marido quer ouvir quando sua esposa volta para casa completamente bêbada e vestida de maneira provocativa. Ela desmaiou e quando tentei acordá-la vi que era inútil. Como sabia que ela não ia acordar tão cedo, tive um impulso de olhar o celular dela e não demorou nenhum segundo para encontrar as respostas que eu temia. No álbum de fotos vi que ela foi para uma balada com uma amiga. As fotos começaram com as duas juntas, mas logo um cara apareceu repetidamente nas imagens. As fotos terminavam na balada, então não dava para saber o que aconteceu depois, mas a última foi tirada 2 horas antes dela chegar em casa. Olhei as mensagens. Ela tinha mandado uma para a amiga enquanto estava subindo as escadas antes de sair. Vamos sair. Preciso sair dessa casa. Ele está sendo um babaca. A amiga respondeu empolgada perguntando: que tipo de vibe você quer? E Lily respondeu: aquela que o deixa com ciúmes. Isso me enfureceu. O motivo inicial da briga foi um acidente doméstico que tentei consertar, mas a resposta dela foi sair de propósito para me ferir da pior maneira possível. A mensagem final da amiga confirmou tudo. Foi para casa com um bonitão, imagino. Apenas se cuide essa noite. Me manda mensagem quando chegar. Eu sabia o que tinha acontecido. Ela quis me provocar, conheceu um cara na balada, saiu com ele e, ao que tudo indicava, dormiu com ele. Fiquei tão furioso que queria quebrar alguma coisa. Tentei acordá-la de novo, mas ela estava completamente apagada. Eu sabia que minha vida nunca mais seria a mesma. Eu odiei isso nesse caso porque tudo ia mudar por causa de um gatilho tão estúpido. A questão é que eu reconheci que, por mais idiota que fosse esse gatilho, se alguém estivesse disposto a me trair de maneira tão descarada, então isso significava que eu nem deveria ter estado com esse tipo de pessoa desde o começo. Tenho certeza de que, pelo meu jeito de reagir, dava para perceber que não havia a menor chance de eu guardar para mim o que tinha descoberto. Na manhã seguinte, assim que ela apareceu lá embaixo, eu explodi com ela. Perguntei novamente o que ela tinha ido fazer na noite anterior e ela pareceu pensar se devia mentir ou não antes de dizer que tinha ido ao clube com uma amiga. Perguntei se tinha sido só isso e ela disse que sim. Mencionei o quão bêbada ela estava na noite anterior e ela parecia não se lembrar muito bem do que tinha acontecido. Essa parte não me surpreendeu, considerando o estado em que ela estava. Como ela não conseguia confirmar nada, decidi pressioná-la. No seu estado de embriaguez, você me admitiu que me traiu. Ela imediatamente ficou alerta quando ouviu isso e começou a balançar a cabeça repetidamente, dizendo nunca, várias vezes. Quero dizer, se eu não soubesse que ela tinha ido para casa com outra pessoa, aquela reação já teria me entregado tudo. Se eu a tivesse acusado sem que ela realmente tivesse feito nada, sua reação teria sido muito mais agressiva do que aquela que eu estava recebendo. Ela estava tentando fazer um controle de danos. Disse a ela que havia fotos no celular dela em que ela aparecia na cama com o cara. Ela pegou o telefone na mesma hora, parecia em pânico enquanto corria para abrir a galeria. Quando não encontrou nada parecido com o que eu descrevi, disse: o quê? Do que você está falando? Perguntei por que ela sentiu a necessidade de verificar se aquelas fotos estavam lá, se ela sabia que não tinha feito nada na noite anterior. Ela respondeu que poderia ter acontecido enquanto estava bêbada. Perguntei por que, sendo uma mulher casada, ela saiu para um clube e bebeu tanto a ponto de alguém potencialmente ter dormido com ela sem que ela tivesse qualquer lembrança disso. Ela não teve nada para responder. Naquele ponto, eu estava cansado de joguinhos e disse que tinha visto fotos dela aconchegada com o cara no clube e que também tinha lido a mensagem de texto da amiga dela, que basicamente provava que ela tinha ido para casa com ele. Mencionei quanto tempo se passou entre aquela mensagem e a hora em que ela finalmente chegou em casa e como era evidente que ela tinha estado em outro lugar. Ela realmente não tinha nada a dizer sobre isso. Então, apenas deixei claro que era bom que ambos soubéssemos a verdade e disse ali mesmo
mesmo que queria o divórcio. Ela não conseguiu dizer nada e eu não fiquei surpreso. Era muito melhor do que vê-la tentar implorar. Simplesmente saí naquele momento e fui dar uma longa volta de carro. Durante o trajeto, parei em algum lugar e comecei a procurar um bom advogado de divórcio. Eventualmente encontrei um, fui ao escritório dele e paguei um adiantamento. Eu não ia deixar espaço para que ela tentasse me reconquistar. Não queria nenhuma parte disso. Quando voltei para casa, ela começou a implorar. Acho que teve tempo para pensar nas coisas e percebeu o quanto não queria perder o que tínhamos. Claramente estava tentando mexer com minhas emoções, porque começou a falar sobre todos os planos que fizemos para o futuro, e os filhos que queríamos ter, e as viagens pelo mundo, e a nossa ida ao Camboja no final do ano, e a casa dos sonhos que planejávamos construir. Enquanto dizia tudo isso, chorava desesperadamente. Vou admitir que senti uma pontada de arrependimento ao pensar que todos esses planos estavam se desfazendo no ar, mas não me permiti sentir culpa por isso. No dia seguinte, saí de casa e encontrei um motel para dormir. Eu realmente não conseguia mais ficar sob o mesmo teto que ela, mesmo que estivesse dormindo no sofá, longe dela. Felizmente, não demorou muito para que os papéis do divórcio fossem preparados. Assim que ficaram prontos, mandei entregá-los para ela por um oficial de justiça enquanto ela estava no trabalho. Obviamente, ela ficou furiosa com isso, mas isso só me fez sorrir. Por mais que eu tivesse amado essa pessoa algumas semanas antes de toda essa confusão, não foi difícil começar a sentir um forte ressentimento por ela. Acho que foi esse ressentimento que me levou a fazer algo ainda pior. Se havia uma única pessoa que conseguia tirar ela do sério, era Daisy. A coitada nem fazia mais parte da vida dela, mas qualquer menção a Daisy sempre resultava em uma reação desagradável. Talvez houvesse algo mais nessa história do que Lily deixava transparecer, porque sua reação parecia sempre desproporcional. Talvez houvesse um pouco de ciúmes envolvido, já que Daisy tinha voltado para o meio acadêmico depois da faculdade e estava indo muito bem na vida. Decidi entrar em contato com Daisy. Fazia tanto tempo desde nossa última conversa que, no início, ela nem se lembrava de mim só pelo meu primeiro nome. Mas quando mencionei meu sobrenome, ela reconheceu e pareceu genuinamente feliz em ouvir minha voz. Daisy sempre foi uma pessoa muito doce. Conversamos um pouco e quando ela perguntou sobre Lily, fiquei feliz em dizer que estávamos nos divorciando. Ela fez uma pausa antes de expressar suas condolências e então eu disse que adoraria encontrá-la para colocar o papo em dia. Ela não viu problema nisso. Foi assim que nos encontramos em um café local. Para minha surpresa, gostei muito mais do encontro do que esperava. Acho que comecei a enxergar Daisy de uma forma totalmente nova, não só porque queria fazer minha ex-mulher morrer de raiva, mas porque agora que estava me divorciando, pude vê-la como uma possibilidade real. Passamos cerca de 2 horas conversando e no final nos abraçamos e foi tão bom. Eu realmente senti saudade dela. A partir daquele momento, começamos a manter contato quase diariamente. Antes de qualquer coisa acontecer entre Daisy e eu, preciso voltar à história do divórcio. Não vou aborrecer você com detalhes, mas tive que abrir mão da casa. Mesmo com as evidências que tentei apresentar, o problema era que elas envolviam muitas suposições e não ajudaram meu caso como eu gostaria. Para o juiz, não havia provas concretas de que ela havia sido infiel. Por outro lado, abrir mão da casa me livrou de pagar pensão para ela e por isso eu tive que me sentir grato. Lily e eu mal nos falávamos naquele ponto, a menos que fosse algo relacionado às consequências do divórcio. Como agora eu estava livre, comecei a passar muito mais tempo com Daisy e eu amava cada segundo disso. Ela era basicamente a mulher perfeita. O simples fato de que podíamos discutir sem nos odiarmos depois já significava muito para mim. Não sei de onde veio, mas um dia me inclinei para beijá-la e ela correspondeu. Foi assim que começamos a namorar. Mantivemos as coisas discretas, então Lily não fazia ideia de que estávamos juntos. Bom, pelo menos até que Daisy e eu fomos para o Camboja juntos. Sim, o mesmo Camboja que fazia parte dos planos que Lily e eu tínhamos. Postei fotos nossas lá e dizer que Lily surtou seria um eufemismo. Ela me ligou, me xingou de todos os nomes possíveis. Estava claramente furiosa. Ela começou a postar indiretas no Facebook, obviamente direcionadas a mim e Daisy. Também disse que o Camboja era algo que deveríamos ter feito juntos e que eu fui com Daisy só para provocá-la. Quer dizer, isso era parcialmente verdade. Eu iria viajar de qualquer forma para me distrair, mas fazê-lo com minha nova namorada foi ainda melhor. Daisy também começou a receber mensagens ameaçadoras de Lily, mas como tinham sido amigas no passado, isso não a abalou nem um pouco. Espontaneamente, Daisy sugeriu que fôssemos para a Tailândia. Eu aceitei porque realmente queria ir, não por causa de Lily, mas se a incomodasse que assim fosse. Hoje moro com Daisy e as coisas são incríveis. Se Lily se irrita vendo minha felicidade, bom, isso é só um bônus.